O assunto condomínio pode parecer simples, pode parecer superficial, chato, mas apesar de cada um ter direito à sua opinião, é tudo menos simples, superficial e chato, né? Para quem gosta, para quem vive disso, para quem se interessa por essa vida, por essa construção da vida em comunidade, no lugar onde é possível fazer política de verdade, de fato, onde é possível conviver, melhorar a convivência. Condomínio é tudo menos algo pronto, imutável, incompreensível, enfim. A ideia de fazer esse vídeo é colocar alguns esclarecimentos bem introdutórios, né? E que vocês, se tiverem paciência de assistir, vão ver que não tem nada de óbvios, é, e vão desfazer um monte de compreensões equivocadas, porque o que mais tem na ideia de condomínio é, é compreensão equivocada, é engano, são erros que a gente é levado a cometer porque ninguém te prepara para morar em condomínio. Você já nasceu morando, um dia você chegou lá, dentro do condomínio e teve que se virar com algum problema, com alguma limitação, e nunca que a gente se encontra com uma limitação é fácil, né? Então esse vídeo aqui ele serve tanto para quem mora há anos em condomínio, como para quem nunca morou em condomínio, ou quem acabou de mudar, quem está passando por um problema no condomínio. A pessoa às vezes pode ela mesma ser o problema, né? Ela está ocasionando, mas o que que é o, né? O que que é o padrão de você encontrar quando você chega num condomínio, né? O mais normal é as pessoas saberem o que pode fazer no condomínio, uma parte das pessoas saber o que não pode, e cada um ali tem do seu jeito a sua percepção que é parcial, né? Do prédio, de como se usam as coisas, né? Do que pode e o que não pode, e um pouco do histórico de problemas, o que eles já viram acontecer, o que eles se envolveram ou não para tentar construir uma solução, né? Então, são pessoas convivendo dentro de uma diversidade, né? Então, aqui eu montei bem básico um PowerPoint para tentar explicar, colocar de uma forma organizada, construtiva, o que que é o condomínio, mas começando diferente, por aquilo que ele não é, né? O que que o condomínio não é? Num primeiro momento, né? Vamos pelo menos balizar aqui que a gente está falando de condomínios residenciais, de prédios onde as pessoas moram, onde tem funcionário, né? Onde você, enfim, onde você pode vir a residir ou onde você reside. Então, a primeira coisa que o condomínio não é, né? O condomínio não é um flat, né? O condomínio não oferece serviços de hotelaria, né? Então isso pode parecer muito óbvio, mas muita gente espera dos funcionários do condomínio ou espera que aquela experiência de entrar no prédio, de sair do prédio, de, enfim, de estar com um problema, ela espera algum tipo de conveniência, né? Então assim, será que custa, né, o porteiro me ajudar a carregar as compras, né? Será que custa, se chegou o entregador de pizza, o porteiro dá um jeitinho de pagar para mim, receber, subir a pizza? As pessoas esperam, as pessoas não, né? É possível e é até muito comum que alguns moradores, ou mais novos, ou um pouquinho mais folgados, eles queiram ter contato, né, eles queiram receber conveniência, né? E isso acaba gerando problemas, né? Que eu vou explicar oportunamente por que que não dá certo, né? Ter esse tipo de expectativa. Então, é isso, zero de jogo, né? O condomínio ele não é um flat, né? Ele não presta serviços de hotelaria, né? O condomínio não tem compromisso, né? Não deve ser
uma expectativa do morador, que ali exista alguma coisa, uma obrigação, né, no sentido da conveniência, né? Perfeito? Isso tudo vai ficar claro quando a gente começar a falar o que é o condomínio, né? Mas vamos ainda pelo que não é. Então, por exemplo, né, os funcionários do condomínio, né, não são empregados dos moradores, né? Isso é importante porque o, o porteiro, né, o zelador, eles têm minimamente eles recebem uma orientação do que fazer, do que não fazer, e ali existe um conjunto de regras, de normas, ou um conjunto de combinados com a gestão, com o síndico, com a administradora, decisões que vieram de assembleias, do que o prédio vai fazer, vai tomar conta, vai organizar, vai conservar, e o que o prédio não vai fazer, né? Isso até as leis ajudam a definir, mas enfim, então, por exemplo, se você estiver recebendo uma encomenda, né, e você não estiver em casa, o porteiro ele pode abrir a porta do seu apartamento e ajudar a entregar a geladeira que está chegando, o sofá? Via de regra, não, né? Ele é um empregado do condomínio. Então, os funcionários, não sendo empregados dos moradores, eles têm que agir dentro de um limite. Então, ele recebe a encomenda, ele coloca em algum lugar que seja próprio para receber aquele volume ou aqueles volumes durante um tempo, e ele avisa, ele dá notícia para o morador que chegou a encomenda. Você quer vir buscar agora? Então, assim, o funcionário do condomínio ele vai agir como se ele fosse o próprio condomínio representando aquela coletividade frente àquele prestador de serviço que acabou de chegar ali. Então ele vai identificar, ele vai saber se o morador autorizou a entrada ou avisou que estava esperando uma encomenda, ele vai fornecer, franquear acesso do prestador de serviço daquele entregador até o local onde ele vai entregar, onde ele vai depositar, acomodar aqueles volumes que estão sendo transportados e entregues. Ele pode assinar em nome do condomínio que está recebendo, de que de fato foi entregue, ele pode dar o seu RG, né? Mas o que ele está fazendo? Ele está prestando um serviço ali pro condomínio, né? Não é um serviço pro morador. Mas ele está recebendo uma encomenda, mas ele vai receber a encomenda de qualquer morador, né? Então, nesse caso, é muito importante diferenciar. Então, se os funcionários não são empregados dos moradores, de quem os funcionários recebem ordem? Eles têm um chefe, né? Esse chefe, esse empregador é aquele que assina a carteira de trabalho dos funcionários, que é justamente o síndico, né? Então, prosseguindo, né? A figura do síndico, por exemplo, né? O síndico ele é um funcionário do condomínio, né? Como é que funciona essa figura do síndico? Então, hoje está muito comum o tal do síndico profissional, né? Essa nomenclatura é problemática, vamos abordar também no momento adequado, mas o síndico é aquele que mora no prédio, aquele que foi eleito ali pelos vizinhos, que sobe, desce todo dia, entra e sai, ele vive o prédio junto com os demais moradores, aquele morador não é um funcionário do prédio, ele não pode ser funcionário do prédio, ainda que ele não fosse morador, também não poderia ser funcionário do prédio se ele fosse síndico, ele pode ser zelador, ele pode ser um gerente predial. Hoje também é comum nos condomínios maiores você ter a figura do encarregado de limpeza, do zelador, do síndico, do gerente, então do líder de portaria, são várias figuras profissionalizadas, né? Agora, ou eles são funcionários do prédio, tem carteira assinada, tem vínculo trabalhista com aquele CNPJ, ou ele não tem esse vínculo trabalhista. Então, no caso do síndico, eu vou entrar na parte do que o síndico é de fato, que é muito simples, né? O síndico ele é um representante legal, vou explicar melhor o que isso significa, mas ele não é um funcionário. Até porque, sendo ele o responsável por aquele CNPJ na Receita Federal, como ele representa o condomínio, ele é o nome, ele é o CPF,
linkado à representação daquele CNPJ, ele não poderia processar ele mesmo numa demanda trabalhista, por exemplo. Então, o síndico, para nenhum efeito, ele é funcionário do condomínio. O síndico, ele é outra coisa. Eu vou explicar, mas, de fato, nem ele, nem o subsíndico, nem os membros do conselho são funcionários. Não significa que eles não tenham responsabilidade, não significa que eles não tenham obrigações. Tem sim, mas não são funcionários do condomínio. E muitas vezes a confusão nesse tom de, às vezes, o morador está falando com o síndico como se o síndico devesse ao morador uma obrigação, como o funcionário deve para o patrão. Isso ajuda a confundir um pouco o meio de campo. Mas vamos para mais um ponto do que não é um condomínio, né? Então, assim, o condomínio não é o corpo de bombeiros, não é a polícia militar, ele não é concessionária de serviço público essencial, enfim. Então, por exemplo, se pegar fogo no prédio, não tem que ligar para o síndico ou para o zelador, né? Se alguém invadir o prédio armado, se houver uma agressão, um episódio de violência, se estiver vazando gás, né? E vamos detalhar bem para explicar. Existe um caminho para atuar, né? Então, por exemplo, alguém passou mal, caiu dentro do apartamento, o morador ou enfim, alguém encontrou, ligou para a portaria e falou: olha, eu preciso de ajuda, tem uma pessoa aqui caída. Se essa pessoa não teve a iniciativa de ligar para o SAMU, de ligar para os bombeiros, o porteiro vai ter que ter, né? Antes dele interfonar para o síndico ou para algum vizinho ir lá socorrer, ele precisa acionar um serviço de emergência. A mesma coisa se estiver pegando fogo. Se estiver pegando fogo, o ideal seria que todos tivessem aquele treinamento da brigada de incêndio para saberem o que fazer nessa emergência, que é basicamente evacuar o prédio ou até engajar no combate contra o fogo, né? Mas, por exemplo, acabou a água da rua, né? Acabou a água da rua, foi interrompido o fornecimento de energia elétrica. Existe uma concessionária responsável por isso. Então, em São Paulo é a Enel, em São Paulo a fornecedora de água é a Sabesp, enfim, nos outros municípios e estados vai ter aí seus correspondentes. Por que isso é importante? Para a gente conseguir distinguir aquilo que o prédio ele não tem que ser responsabilizado. O morador não deve ter expectativa, não deve projetar sobre a figura do condomínio, né, sobre a figura do prédio, do síndico, dos funcionários, a obrigatoriedade de fornecer uma solução para todo tipo de problema. Diferente de, olha, eu detectei que estourou um cano aqui, ou enfim, tem uma infiltração. Aí sim o prédio tem como ajudar o síndico, o zelador, o manutencista. Ele tem sim como fornecer algum tipo de ajuda, como contribuir. Mas no caso de incêndio, tem que chamar os bombeiros. No caso, enfim, de um episódio de violência, de ameaça, de agressão, é com a polícia, né? Ou será na Polícia Civil, registro de um boletim de ocorrência. Então, o prédio que não é flat, né, não presta serviço de hotelaria, não tem obrigação nenhuma de fornecer conveniência, o prédio que não fornece funcionários, né, para os moradores, e sim ele mantém os funcionários que são da própria institucionalidade do condomínio, e o prédio também, então, não é corpo de bombeiro, não é concessionário de serviço. Se acabou a luz, tem que ligar na concessionária. Não, mas qual é o número da concessionária? Vamos ter que descobrir qual é o número da concessionária. Se não sabe o serviço de emergência, o número de instalação daquele cliente, ou o RGI, que aqui na Sabesp o número de cliente é RGI, enfim, né? Então, assim, isso é tudo que o condomínio não é, né? E agora a gente pode partir para começar a organizar aquilo que o condomínio é, né? Então, se o condomínio não é flat, se o condomínio ele não é de uma certa forma um fornecedor, né, dos moradores, mas podia estar até aqui, né? Que o condomínio ele não é fornecedor, ele não é um fornecedor dos moradores, né? Um provedor de soluções, né? Necessariamente, obrigatoriamente, né? Claro que algumas responsabilidades sim. Então, o que ele é?
de fato, né? Então, a gente vai começar a olhar aqui, a se situar para poder partir de algum lugar, né, do aspecto legal, né? Então, vamos falar um pouquinho, vamos começar o que o condomínio é. Vou colar com outra fonte aqui que é melhor. Então, o condomínio, ele se situa dentro de uma dinâmica de um universo legal, né? Condomínio é um termo, opa, condomínio é um termo jurídico, né? Aqui os advogados, quem tem alguma formação em direito, se situa bem, porque eles vão entender perfeitamente, né, do que se trata esse termo jurídico do condomínio. Então, o condomínio, portanto, ele tem CNPJ, né? E o CNPJ, a gente sabe, ou para quem não sabe, ele é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Então, os indivíduos têm CPF e as empresas têm um número de inscrição na Receita Federal, que é o CNPJ, tá? Então, esse condomínio que se situa, né, perante a lei para cumprir as obrigações, ele vai ter um CNPJ, ele tá submetido a uma legislação. A que legislação o condomínio está submetido, né? Essa figura jurídica, né, chamada condomínio, esse organismo que tem um CNPJ, né, que pode comprar, que pode vender, que pode contratar e demitir, que pode cobrar cota condominial. Né? Em que leis que ele precisa prestar atenção? Que leis que ele precisa prestar atenção para se situar, né? A primeira lei é uma lei que a gente ouve falar muito, Constituição Federal. Essa é a primeira lei. A Constituição Federal é o que dá nascimento ao país. Então, toda vez que um país ele é fundado ou refundado, é a Constituição Federal que é alterada. Até porque no texto constitucional existem leis, aspectos que são chamados de cláusulas pétreas, quer dizer, não podem ser mudados. Para alterar a Constituição é um processo complicado de quórum qualificado nos votos da Assembleia Legislativa, sobe para o Senado, volta. Então, mudar a Constituição Federal não é fácil. E é para ser difícil mesmo. Por quê? Porque ali está o que norteia o país. Ali está o que tá explicado o que o país é. Né? Então, neste país, todos terão direito à saúde. Neste país, todos terão liberdade para ter sua própria empresa. Nesse país, todo cidadão é igual perante a lei. Então, ali está dando o tom daquela convivência. Então, por exemplo, quando a gente teve um processo de governo militar, essa Constituição Federal ela deixa de valer. Tanto que quando volta a democracia, a primeira coisa que fazem é revisitar e criar uma nova Constituição Federal. Qual é a outra lei que está abaixo da Constituição Federal, mas sob a qual também está inserido aí o rol, né, de mecanismos, né, onde o condomínio tem que se situar? É o chamado Código Civil. Né? Junto com o Código Civil, o condomínio também se submete, os moradores do condomínio, né, principalmente, se submetem ao Código Penal. Perfeito? E essa explicação aqui poderia ser muito mais bonita, muito mais ilustrada se fosse feita por um jurista, né? Mas eu estou falando aqui a partir da experiência do síndico, do morador de condomínio, do administrador, enfim. Qual é a outra lei que se aplica muito a condomínio, né? A famosa CLT, né? Que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Porque os condomínios, via de regra, né, em geral, eles têm funcionários. Ah, mas no meu condomínio o funcionário é terceirizado, não importa. Né? Aquele ali é o ambiente de trabalho dele e o condomínio, mesmo contratando uma empresa que contrata essas pessoas que seriam funcionários da empresa e não do condomínio, o condomínio é solidário. Por quê? Porque ali estão os riscos trabalhistas, ali está o ambiente dele de trabalho, é ali que ele tem os afazeres, tá certo? Então essa é a CLT. Existem uma série
de outros ordenamentos legais, sei lá, Código Florestal, Instituto da Criança, Estatuto da Criança e do Adolescente, todas essas leis, elas têm que ser respeitadas por todos em qualquer lugar, né? Por exemplo, uma lei de trânsito, né? Ela não vai se aplicar dentro do condomínio. Então, por exemplo, se alguém cometer uma infração, quem tem que fazer valer a lei, ou a regra, ou o código que ali se convencionou, se criou e se aprovou, é o condomínio. Então, por exemplo, se o carro que não pagou IPVA, não está licenciado, está sem placa, circular dentro do condomínio, a polícia não pode entrar lá e prender aquele carro, a não ser numa situação específica, num flagrante, ou com uma ordem, enfim, com uma data. Mas, percebe? Se ele sair, se ele cruzar o limite do terreno do condomínio, ele está sob as leis de trânsito. Então, as leis de trânsito não se aplicam ali no condomínio. Isso é legal, porque o funcionário está trabalhando, então ele está submetido, o condomínio também, às leis da CLT. Mas ele não perdeu a cidadania dele. Ele ainda é cidadão, ele ainda tem direitos fundamentais, ele ainda, se cometer um crime, vai ser processado penalmente, né? Existem outras leis também que seriam os dispositivos municipais, estaduais, decretos, como foi o decreto de uso de máscara, né? Tem também as normas regulamentadoras, né? A ABNT tem um monte de norma e de regras que se aplicam aos condomínios. Então, essa parte aqui iniciando sobre o que é o condomínio, a parte introdutória, ela diz respeito a como o condomínio se situa legalmente. Então, é muito legal falar sobre como nasce um condomínio, quando é que ele nasce, quando é que se de fato se instalou o condomínio, né, que aquele condomínio passou a operar como coletividade, né? Então, assim, falando das leis, a principal lei é o Código Civil, tá? Por que que é o Código Civil? Porque dentro do Código Civil existem artigos que tratam exatamente da vida em condomínio. E se vocês tiverem curiosidade de procurar o Código Civil entre os artigos 1331 até o 1358, vocês vão ver que ele chama lá o condomínio de condomínio edilício, né? A gente conhece o prédio, né, como edifício, e o Código Civil trata como condomínio edilício, tá bem? Entre os artigos 1331 até 1358. Então aqui está situado, e eu posso fazer depois um outro vídeo, lendo artigo por artigo, explicando as obrigações do condomínio. Então, por exemplo, lá está dizendo assim, que todo ano o síndico deve prestar contas à Assembleia, dizendo assim, olha, esses foram os gastos, e a Assembleia tem que aprovar aqueles gastos. Todo ano o síndico tem que fazer pelo menos uma Assembleia dizendo quais serão os gastos, o orçamento para o próximo ano, e a Assembleia também tem que aprovar. Que o condomínio haverá obrigatoriamente de ter um síndico eleito. Então, é isso que o Código Civil fala, tá? Ele explica essas coisas. E eu tinha feito um slide aqui falando das leis, né? É exatamente a mesma coisa. A única coisa que, o único aspecto que eu deixei de fora, eu vou colocar aqui, é essa ressalva final, né? Então, do ponto de vista jurídico, né, legal, as leis que situam o condomínio, né, na existência dele em sociedade são leis que evoluem, né? Então, as alterações na Constituição Federal, né, as chamadas emendas constitucionais, né, elas não são tão raras, acontecem muitas vezes no ano. Então, quer dizer, até a Constituição Federal vai mudando, o Código Civil muda, e tem também os julgados, né? Então, uma coisa que não era bem interpretada na lei, então o juiz ele constrói uma interpretação a partir do julgamento e o nome disso é jurisprudência, tá? Então tem que ter atenção, porque mesmo conhecendo as leis, as interpretações e as aplicações vão mudando. Então a primeira parte do que é o condomínio
essa parte jurídica, essa parte legal, ok? Vamos para uma segunda parte, na prática, né, do que é o condomínio de fato, né? Então, assim, já que a gente já começou a olhar porque o condomínio, a gente deixou de lado aquela ideia de que os funcionários do condomínio são empregados dos moradores, a gente já deixou de lado aquela ideia. Uma coisa maravilhosa aqui que eu esqueci, né? Quando eu falo que o condomínio ele não é fornecedor dos moradores, né? Dando assim continuidade, já que a gente já sabe que ele é regido pelo Código Civil, uma das coisas que o condomínio não é, então ele não é regido pelo famoso Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, muitos programas de televisão que precisam de audiência, né, gostam de sensacionalismo, não que condomínio não tenha problema, tem problema, claro, mas eles mandam o xerife do consumidor até o condomínio para fazer um trabalho ali de investigação, de defesa dos direitos dos moradores, e o que ele acaba mesmo ali sendo é um mediador, né? Que ele não tem condição de fazer nada, assim, do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista de execução, porque o condomínio ele tem a organização dele, por mais que esteja tudo errado, existem formas de mudar. Então, destituição do síndico, chama uma assembleia, os próprios moradores podem chamar. Então, né, a ideia de que existe um defensor dos direitos dos moradores, ela, na verdade, ela tem que ser exercida pelos interessados, né, pelos moradores. Em alguns momentos, o morador vai ter que ter a autonomia de proprietário, que em algumas matérias, para votar, precisa ser o proprietário. Em outras matérias, por exemplo, alteração do regimento interno, pode votar o morador inquilino sem nenhum problema. Ele não pode ser constrangido a não participar da Assembleia, mas aí tem as matérias, tem quórums, a gente pode entrar nisso pormenorizadamente depois. Então vamos prosseguir aqui. A gente já está olhando para o lado certo, né? Já deixei de olhar para o que não é, passo a olhar para o que é. Continuo, né? Olhando para o que é. Então a gente pode resumir da seguinte forma: o condomínio, só para ter uma reintrodução do tema, o condomínio ele é uma figura jurídica que, tendo CNPJ, né, ele compra, ele paga, ele recebe, tem conta em banco. Os condomínios que não têm conta em banco deveriam ter. Tem muito condomínio aí que manda sua arrecadação para a administradora e a administradora junta todas as arrecadações numa conta só, chama essa conta de conta pool. Então o dinheiro está todo lá junto e misturado e ela presta contas individualmente, dizendo: ó, dos 500 mil que eu tenho aqui, 132 é do condomínio A, 35 é do B, o condomínio C está devendo, está menos 5 mil. Então meio que ela acaba criando ali uma estrutura conjunta que não é crime, né? Não podemos dizer que está errado, que é proibido fazer assim, mas não seria a melhor prática, né? As boas práticas já mandam o condomínio ter conta, mas existem prédios que operam como condomínio e não são condomínios de fato, né? De direito, perdão. Então, por exemplo, ele nunca instalou a figura do condomínio, não tem CNPJ e alguém lá faz a arrecadação, paga a conta de luz, alguém faz a arrecadação, paga, por exemplo, a manutenção do portão em prédios menores, mas não está instalado de direito, diferente de fato, né? A figura jurídica do condomínio, né? Então, e muita gente vai confundir o condomínio com empresa. Vai achar que o condomínio, por ter CNPJ e por contratar funcionários e por receber e por ter despesas e por poder processar e por poder ser processado é uma empresa, mas não é, né? A finalidade do condomínio ela é diferente da empresa. A finalidade da empresa é lucro. E quem compra um apartamento, a finalidade dele é residir. Perfeito? Então isso até é um grifo aí, a gente precisa grifar e eu vou inserir isso aqui nos tópicos, né, daquilo que o condomínio é. Então o condomínio é uma figura jurídica que resumidamente, só para a gente poder não se perder, né, ou melhor se situar, o condomínio
resumidamente, né, o termo, né, a etimologia do termo, de conjunto, domínio, né, de domínio. Então, assim, resumidamente, essa figura jurídica ela dá conta, ela surge para dar conta da necessidade do domínio em conjunto. Então, que domínio, né? Conjunto de quê? O condomínio, uma das principais características do condomínio é que ele mescla, né, áreas. Ele mescla áreas comuns e privativas na mesma edificação ou, né, no mesmo domínio, né, no mesmo terreno, na mesma área. Então você está caminhando pelo condomínio, daqui a pouco você está numa vaga de garagem. Se aquela vaga for escriturada na escritura do imóvel, se aquela vaga, por exemplo, for fixa, né, de uma determinada unidade, você está ali, não invadindo, né, mas naquele momento você está sobre a propriedade privada de alguém em meio a um domínio que é conjunto. Então, por exemplo, a porta de entrada do condomínio é de todos, todos têm que poder usar, né? O banco, ou o elevador, ou a piscina, eles correspondem ao que a lei chama de uma fração ideal. Então, por exemplo, quando você compra um apartamento de 50 metros quadrados no condomínio e o condomínio tem 5.000 metros quadrados, então você é dono dos seus 50 metros quadrados e de mais um pedacinho daqueles 5.000 metros quadrados. Então você não vai poder usar aquele pedacinho do qual você é dono em conjunto de uma maneira exclusiva. Ou seja, se eu sou dono, eu posso montar aqui uma barraca de camping nessa minha pequena porcentagem e eu vou colocar aqui um depósito meu particular. Não, não pode, né? A área comum ela é de acesso a todos. Então, se ela é de acesso a todos, ninguém pode se apropriar, ninguém pode impedir o outro de usar. Mas o condomínio, uma das definições dele, ou uma das obrigatoriedades, né, para ser condomínio, tem que ter junto, né, misturado, uma área comum e uma área privativa. Isso é legal, né? Porque do mesmo jeito que tem a vaga de garagem, tem as unidades, né? Então a casa das pessoas é uma em cima da outra, uma ao lado da outra. Então o que para esse morador, vamos supor, do terceiro andar, o que para ele é teto, para o morador do quarto andar é o piso. Então, do terceiro andar, apesar de ali ser área privada, entre aspas, ele fazer o que ele quiser, ele não pode demolir o pilar, ele não pode tirar uma parte do teto, porque senão ele vai impedir o outro de usar o imóvel que é dele, percebe? Então, assim, se o andar de cima resolver colocar um quadro na parede, acertar um cano de água, ele está prejudicando o abastecimento de água para a unidade de baixo. Pode ser que, ou enfim, né, para cima da unidade dele, porque ele vai causar o esgotamento do cano de água. Né? Então, o que, que vai acontecer? As unidades para cima daquele determinado apartamento não vão abrir a torneira, não vai ter água, porque vai estar jorrando água por um cano. Ou, por exemplo, quem por acaso corta o cabo da antena coletiva. Então, todos os apartamentos para baixo deixam de ter acesso à antena. Então, ainda que a coisa seja privada, ainda que a área seja privativa e ali seja o lar de uma pessoa, seja inviolável, ao mesmo tempo ele não pode fazer tudo, porque se ele cortar uma parede, um pilar, comprometer algo que seja estrutural, ele está comprometendo o uso do outro espaço privativo que está em cima dele ou abaixo. Isso é muito legal. Então, o condomínio é essa mistura, né, do domínio em conjunto de áreas que são privativas e de áreas que são comuns, né? O que mais que o condomínio é? Então, uma coisa que é importante ressaltar: se o condomínio precisa ter, né? Se quer dizer, se para ser condomínio precisa ter áreas comuns e privadas ao mesmo tempo, ou seja, né, num outro exemplo, se existe uma pessoa que construiu um prédio com recurso próprio, sozinha, não precisou vender para ninguém as unidades, são todas dela. Então, não existe área comum e área privada. Existirão aquele mesmo pátio, aquela mesma quadra, aquele mesmo acesso, aquele mesmo portão, ele será uma área de circulação, uma área que tem uma outra finalidade de uso, diferente do uso interno dos apartamentos. Mas aquilo não seria uma área comum, porque
as unidades são de uma mesma pessoa, de uma mesma empresa, né? Então, assim, você junta proprietários diferentes em um mesmo local, né? Então, tem essa junção de proprietários, né? De pessoas que têm propriedade, que têm direito sobre um imóvel, têm a posse daquele imóvel, junto com outras pessoas no mesmo local, tá? E para que elas se juntam, né? Para que elas se organizam? Para fazer frente às necessidades. Então, se eu estou vivendo em condomínio, se eu tenho uma propriedade em condomínio, eu vou pagar a minha conta de luz da minha unidade que eu gastei, a internet, tudo, mas também é necessário que o comum tenha iluminação. Então aquela conta vai ser fracionada para todos que ali vivem. Ah, mas eu não frequento a quadra, eu não uso a garagem, por mim não precisa ter luz na garagem. Então, você não usa, mas pode usar. Se quiser usar, vai estar lá, tem que estar lá. Se você chegar lá, vai ter que estar iluminado, vai ter que estar limpo, né? Ou seja, quando você vai morar em condomínio, você tem que conhecer as características, a finalidade do espaço para entender que você também fará frente às despesas, à conservação, manutenção de tudo aquilo, usando ou não, né? Então, se a finalidade é residencial, se são diversos proprietários se organizando para cumprir obrigações, então aí está caracterizado esse domínio em conjunto, é ou não é? E vamos seguindo, né? Então, colocada essa questão do que o condomínio é, a gente consegue avançar mais um passo, né? Nós vamos avançando aqui para invadir esse assunto com ainda mais propriedade, né? Então, assim, se o síndico ele não é funcionário, né? O que que ele é do condomínio? Porque eu falei lá em cima que ele não era funcionário. O que que o síndico é do condomínio, dessa figura jurídica? Ele é o representante legal, né? Se o síndico ele é o representante legal, o que que ele tem de obrigação e o que que não é obrigação dele? Onde é que a gente vai encontrar o rol de obrigações do síndico e o que não tiver ali nesse rol não é obrigação dele, justamente no Código Civil. A matéria que trata as obrigações, né, tanto da figura do condomínio que deve prestar conta, que deve ter um CNPJ, tanto as obrigações do condomínio quanto o papel do síndico está descrito no Código Civil, lá naqueles artigos que eu mencionei, 1331 ao 1358, né? É, então, esse representante legal, ele representa o que para quem, né? Então, por exemplo, nós temos uma figura chamada condomínio, que precisa estar inscrita, submetida a certas imposições da lei. Então, se você não nomear, por exemplo, um representante legal, quem de fato vai diligenciar, vai garantir que as obrigações estão sendo cumpridas, né? Então, por isso que a lei designa o representante legal. Então, por exemplo, né? O síndico ele vai representar o condomínio ativa e passivamente perante a justiça, né? Ele vai dar notícia de processos judiciais à coletividade. Aí estou falando aos demais proprietários. O síndico vai prestar conta. O síndico vai aprovar despesas do próximo ano, orçamento. Então, tudo que o condomínio é obrigado a fazer, por exemplo, o condomínio tem uma dos artigos do Código Civil é que o condomínio precisa ter seguro. Está em lei. É a lei criando um mercado, né?
Então, essa lei de condomínio, que é lá de 1964, salvo engano, ela cria a obrigatoriedade de todo condomínio ter seguro. Então, é condomínio, tem CNPJ, tem multiproprietário? Tem. Então, tem que ter seguro. Quem vai ser obrigado a operacionalizar, executar a contratação desse seguro? É aquele que representa legalmente o condomínio. Então, a gente vai olhar, depois eu vou fazer esse outro vídeo, vou deixar até no link aqui, a gente vai olhar as obrigações todas, mas o síndico ele é como se fosse o executivo, né? Ele seria o presidente desse CNPJ, né? Ele seria como se fosse, ele vai agir como se fosse o dono, né? No sentido de dar providência, de dar seguimento, né? De contratar, de se tiver um processo trabalhista, é ele que vai ter que responder pelo condomínio. Ele está respondendo por todos, né? Então ele é o representante legal. Lá atrás eu falei o seguinte, que talvez o nome síndico, né, o termo que se usa síndico profissional, não fosse uma terminologia muito adequada. E aí, quem trabalha na área usa o termo sindicância. Eu já vi pessoas debatendo, dizendo o termo sindicância não é adequado porque ele está mais conectado a um significado de auditoria, de algum processo que investiga, que pormenorizadamente vai identificar erros, enfim. Seria, então, assim, essas pessoas que defendem essa linha chamam o processo de sindicância ou de representação legal de sindicatura, né? Então, assim, acho que o nome mais simples, a nomenclatura mais tranquila para a gente entender é: se existe essa figura jurídica, precisa ter um responsável perante a sociedade, perante a Receita Federal, perante o governo, perante a municipalidade, precisa ter perante a justiça, né? Então, esse representante legal, ele é o síndico, ele exerce essas funções, essas responsabilidades. E se der algo errado, é este indivíduo também que responde com os próprios bens ou com a própria liberdade. Então, todo ano, o síndico precisa renovar os extintores de incêndio, ou ele precisa, a cada 3 anos ou 5 anos, depende do tipo de prédio, ele precisa renovar uma vistoria chamada AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O síndico precisa renovar a inspeção, né? Por exemplo, do SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. É o famoso sistema do para-raio, né? Então, quando pega fogo em algum lugar, falam: olha, a documentação daquele prédio, né, daquela empresa, por exemplo, daquela fábrica, não estava regular junto aos bombeiros. Se os bombeiros emitirem, expedirem o tal do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ela está regular. Se, não, se esse laudo tiver vencido, então aquele prédio, enfim, aquela organização, ela está irregular. Mesma coisa com a SPDA, a mesma coisa com, por exemplo, laudo de verificação e conformidade, né, da qualidade da água, né? É, por exemplo, vamos ver, a contratação do seguro. Por exemplo, eu tenho uma apólice vigindo de 1º de janeiro de 2021 a 1º de janeiro de 2022, ou 31 de dezembro de 2022. Então, assim, eu tinha seguro no momento do sinistro. O sinistro foi dia 2 de janeiro de 22. Não, não tinha. Então, o prédio está irregular perante a lei. E o responsável, quem vai ser é, perseguido, incriminado, quem vai ser processado civil e criminalmente a depender do problema, se for incêndio é criminal, se for uma outra questão vai ser civil, vai ser o síndico. Então lá na Receita Federal brasileira estará o CPF e o nome do síndico. E ele é o representante legal. Então vamos supor, o síndico não prestou contas, ele não cumpriu com a responsabilidade dele, descrita no Código Civil, de uma vez por ano chamar uma assembleia, que é a reunião de todos
os proprietários que se chamam condôminos, né? Ele não prestou essa conta, ele não cumpriu com essa obrigação, e essa não prestação de conta abre um precedente, por exemplo, né, para quem está devendo, cota condominial, alguém está devendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, para falar assim, olha, eu não paguei porque o síndico não prestou conta. E esse é um jeito de postergar o pagamento da dívida, de discutir judicialmente, né? E quem vai ser cobrado por isso? O síndico, né? Então, depois aquela coletividade que mal representada estava, vai dizer, olha, você não prestou conta, então a gente vai querer fazer agora uma auditoria nas suas contas. A gente vai querer encontrar detalhadamente tudo que foi comprado, se tinha nota fiscal, se o preço era de mercado, se de fato a mercadoria foi entregue, e aí vira um problemão, né? Às vezes um pagamento que não teve nota, que foi feito com recibo, ele vai poder configurar no futuro, né, num processo judicial, uma cobrança para aquele síndico. Vamos supor, ele contratou um pedreiro para fazer a reforma de um muro, a pintura, pagou o pedreiro pelo trabalho de quase 2 meses, R$ 5.000. Aí não fez contrato, né? E o pedreiro fez o muro, efetivamente entregou a obra, tá tudo certo, recebeu lá o depósito na mão dele e foi embora. Então, assim, se o pedreiro depois entrar na justiça dizendo, olha, eu era funcionário do condomínio, eu tinha chefe, eu ia lá todo dia, eles me contrataram, só que não pagaram o 13º, fundo de garantia, esse prestador de serviço, né, que está agindo de uma forma bem, bem canalha, né? Porque ele estava indo lá para ser contratado para prestação de um serviço. Ele agora está pedindo vínculo trabalhista, ele tá errado, né? Não foi o que ele foi contratado para fazer, mas ele pode demandar e o juiz vai entender se houve o vínculo trabalhista, se comprova aquele vínculo ou não, né? Qual era a natureza da atividade dele, vai ter testemunha, vai ter provas, imagens, enfim, a pessoa tirar foto. Então, no momento que ele processar o condomínio pedindo esse vínculo, alguém depois que se sinta prejudicado pela incompetência do síndico, que não fez um contrato, vai chamar aquela responsabilidade na justiça para o síndico. Vai falar, olha, sabe aqueles 20 mil que o condomínio perdeu? Agora eu quero que você nos reembolse. E o síndico, que estava super bem intencionado, promovendo uma benfeitoria que tinha sido aprovada, blá blá, não consegue, é, não consegue não responder por aquele ato, né? Então a auditoria pegou, não tinha, por exemplo, a emissão da nota fiscal, houve um processo trabalhista, então o responsável, quem responde com o patrimônio nesse caso não foi um crime, né? Quem responde com o patrimônio é o síndico, né? Claro, vai para a justiça, vai ter direito de se defender, enfim, certamente haverá acordo ou haverá uma condenação, mas tem direito a ampla defesa, recurso. Mas, por exemplo, se pegar fogo e o prédio ele era totalmente negligente, que ninguém queria pagar para recarregar os extintores, ou porque ninguém achou importante pagar um valor super alto para a gente conseguir regularizar o tal do AVCB, ninguém vai preso. Ah, pegou fogo, todo mundo teve dano para reconstruir imóvel, para pintar, sim. Mas de fato, se tiver vítima, quem vai responder com a própria liberdade é o síndico. Que ele não pode alegar o desconhecimento da lei. Então pegou fogo, matou, né? Então o síndico responde, né? Então assim, é muita responsabilidade para o representante legal, né? Então se ele, por exemplo, ele fala para um morador: olha, você vai fazer uma reforma na tua casa, eu quero que você emita para mim um laudo técnico, né, em forma de anotação de responsabilidade técnica emitida por arquiteto ou engenheiro, se responsabilizando pela obra que está fazendo na unidade, né? Eu quero isso. Aí o morador falou assim, não, mas peraí, eu só vou trocar o piso do banheiro, a gente só vai dar uma pintada, vou trocar pia, etc. Se o síndico não pedir ou não exigir, né, do morador a tal da ART, de novo, né, anotação, vou colocar aqui para facilitar, que ela vai ser emitida necessariamente por alguém
técnico, né, seja o arquiteto, o engenheiro, se ele não pedir a RT e ela não for emitida uma RT do projeto do que vai ser feito e da execução da obra, toda a responsabilidade do que acontecer naquela unidade, no sentido de um dano estrutural, é do síndico. Então, vamos pensar no que é estrutural, né? Se a gente pudesse, não sei se eu vou conseguir aqui, mas basicamente, né? O que é estrutural num condomínio, né? Então você vai ter, por exemplo, uma laje, que ela vai se replicar, né, nos andares, né? Ela tem em torno de 3 metros entre cada laje. Você vai ter os pilares que vão sustentar, né? Então você vai ter os pilares que vão sustentar essa estrutura. Vamos supor que esses sejam os dois pilares, né? E o prédio pode ter, por exemplo, 20 andares, né? Em alguns locais, vamos supor que exista, né, numa outra linha aqui dessa aprumada que a gente está imaginando aqui, dessa construção, vamos supor que numa outra linha exista também uma parede estrutural. Então, vamos supor, o pilar aqui, na verdade, seria dessa forma. Ele não seria um simples pilar, né? Ele seria uma parede inteira estrutural. Só estou fazendo aqui como se fosse um corte lateral, né? Então, a gente tem aqui uma parede que seria estrutural. O que ocorre, né? E vamos supor que aqui também tenha um pilar. Pronto, né? O que ocorre? A pessoa vai fazer uma obra e ela acha por bem furar esse pilar, ou remover uma parte da parede estrutural, ou ela resolve rasgar o piso aqui para passar um conduíte, né? Ela está diminuindo a resistência desses materiais, né? Porque tudo que é estrutural não pode ser tocado. Então, vamos supor que isso aqui é uma fundação, está indo para debaixo da terra, né? Vamos supor que isso aqui são as fundações, né, dessa laje, né, desse primeiro pavimento. Está indo debaixo da terra, que é o primeiro pavimento, aqui vai o segundo. Então tudo vai sendo replicado. Tudo que são elementos estruturais não podem ser agredidos. Então tudo que você for fazer, vamos supor que aqui também tem uma parede, né? Vamos supor que isso aqui seja uma parede não estrutural, ela é só uma parede de fechamento. Problema nenhum remover essa parede. Problema nenhum. Pode abrir aqui, se ela for dentro do apartamento, claro, né, numa fachada. Pode tirar a parede. Ah, eu vou abrir um quarto, eu vou deixar meia parede. Ah, eu vou fazer um balcão americano. Tudo certo, né? Mas se for estrutural e alguém, um pedreiro, alguém falando, ah, mas ia ficar tão bom, né, um ar-condicionado aqui. Vamos colocar aqui uma janelinha para colocar o ar-condicionado. Ela está comprometendo a sustentação de todos os outros pavimentos que vão lá para cima, que sobem. E aí o prédio cai inteiro. Isso tudo para exemplificar que será uma atribuição do representante legal, do responsável por aquela coletividade, do síndico, garantir também a saúde estrutural, né, daquela edificação. Ah, então o apartamento 32 quis fazer uma reforma, me apresentou, né, a tal da RT, me apresentou o projeto do que eles iam fazer, não falaram nada que iam furar, então a gente não está sabendo o que está acontecendo e um dia eles furaram. Ou removeram um pedaço da parede que era estrutural, ou furaram a laje. E o que acontece? Na hora que você comete, né, essa agressão contra um elemento estrutural, certamente isso aqui vai começar a querer se movimentar. E se movimentou, vai apresentar trinca, vai apresentar fissura, vai apresentar rachadura e fatalmente alguém vai acabar descobrindo, vai chegar onde teve obra, o que aconteceu, vai chamar um perito, um engenheiro e ele vai acabar identificando qual foi o problema. Se o síndico apresentar a documentação que ele exigiu da RT, ele está isento da responsabilidade. Quem vai responder
por por esse problema vai ser aquele arquiteto ou engenheiro que emitiram a RT, dizendo, olha, a gente ia trocar só o piso, mas aí o pedreiro quebrou, o pedreiro quebrou, mas o responsável é quem emitiu na RT. Então, voltando, né, na parte do que é o condomínio, ele é a figura jurídica, ele é esse domínio em conjunto, ele é essa junção de áreas comuns e privadas, né, nesse mesmo espaço, ele é multiproprietários, né, pessoas interessadas, então no mesmo lugar vai conviver proprietário, inquilino, é, convidado, prestador de serviço, ele é essa coisa onde as pessoas convivem e circulam e ele é essa organização para fazer frente às obrigações, né? E ele é a necessidade da instituição, da existência, da implementação do representante legal. Então isso aqui é o condomínio. Então o representante legal, por sua vez, vai ter todas essas atribuições para tomar conta e uma série de outras, né? Que estão em leis, que precisam ter precisa ser dado providência, que às vezes não está escrito em lugar nenhum, mas tem que ser feito. Então, o condomínio é também isso. E como que a gente. Então, ficou claro, né, que o representante legal ele sofre a imputação da responsabilidade civil e criminal. Né? O representante legal ele é o responsável civil e criminalmente. Né? Ele é responsável civil e criminalmente, respondendo com o patrimônio e com a própria liberdade. Então, o que é o síndico, né? O síndico é aquele que, para fazer o omelete com bacon, pôs a carne. Está disposto a pôr a carne. É aquele que está comprometido. O dele está na reta. Se acontecer alguma coisa, o síndico vai responder, né? É, o que que acho que a gente já está mais capacitado agora para voltar para o não é, né? O que que não é o condomínio? Então, por exemplo, problemas, né, entre moradores, né, ou entre unidades, né? Isso daqui não é uma atribuição do condomínio resolver, né? Então, se a vizinha ela anda de salto 3 da manhã, incomoda quem mora embaixo, você tem um problema ali entre duas unidades, né? Se o cachorro late e incomoda, é um problema entre as unidades. Aquilo tem que ser resolvido entre os vizinhos. E para isso estão todas as leis de perturbação do sossego, tá? A justiça, tá? A possibilidade de notificação, né? Mas, por exemplo, se um condômino é palmeirense, eu não estou falando de comemoração excessiva de fazer barulho que incomode a todos, eu estou dizendo o seguinte, se o morador ele é palmeirense, porque ele é palmeirense, ele acha que ele não tem que suportar a convivência com o corintiano, com o São Paulino ou vice-versa, não é isso é um problema legal, jurídico. A gente vai ter que dar uma tratativa para isso que envolva de fato o que aconteceu. Se houve uma violência, uma agressão, uma ameaça. Mas isso não é um problema da coletividade. Um morador que ele é fanático por futebol decidiu que na casa dele vão vir assistir o jogo, todos os jogos do time dele, 50 pessoas. Aí sim, né? Ele tá colocando em risco, ele está dificultando a vida de todo mundo, não é só do vizinho dele de baixo. Né? Essa é uma distinção que a gente tem que se acostumar a fazer. O condomínio ele é o que impacta a todos os moradores. Né? Então, aí a gente entra de fato, acho que numa possibilidade, olha, depois de tantos minutos falando, né, de definir o condomínio de uma forma mais tátil, né, numa forma mais factível, numa forma mais possível da gente agarrar a compreensão.